Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje eu estou aqui numa das praças mais bonitas em Belém do Pará, Batista Campos, para falar para você sobre autoridade. Então, eu desejo que você não saia daqui e possa aprender um pouco mais no canal Estudando a Bíblia. Autoridade conquistada por Cristo. Esse é o título do nosso estudo de hoje e o texto de referência se encontra em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 28. A minha versão, você já sabe, é Nova Almeida atualizada. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esses versículos revelam as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Jesus deixa claro que agora ele possui toda a autoridade no céu e na terra. E, portanto, ordena aos seus discípulos, seus seguidores, que vão e ensinem todos os povos. Mas que autoridade é essa que Jesus está reportando? E qual exatamente o papel do homem nisso? Bom, para entendermos qual autoridade Jesus está se referindo e qual o nosso posicionamento, precisamos ir a Gênesis, no capítulo 1. Observe! E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Agora observe Salmos 8, 4 e 9 e Salmos 115, 15 e 16. Quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Percebam, Deus fez todas as coisas, Ele fez o céu e a terra. Os céus Ele habita, mas a terra Ele a deu aos homens. Foi e é desejo de Deus que o homem domine sobre a terra. Ou seja, sobre tudo que há na terra era a responsabilidade do homem cuidar, dominar e exercer autoridade. A palavra autoridade significa direito ou poder de ordenar, decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Na universidade, quando se quer falar sobre um tema específico, é chamado uma pessoa que estudou tudo sobre aquele tema. Uma pessoa que domina o tema com maestria. Então é chamado uma autoridade naquele assunto. No princípio era assim. Quem tinha o domínio e podia falar com propriedade sobre a terra era o homem. Agora observe o que aconteceu com esse domínio ou autoridade que o homem tinha sobre a terra. Vamos ler Lucas 4, 5, 6. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Percebam no versículo 6 a expressão, isso me foi entregue. No grego é usado um verbo perfeito indicativo passivo, significando uma ação que foi concluída no passado, mas que tem resultados continuados. E a voz passiva do original grego significa um sujeito recebendo a ação. Neste episódio, Jesus nem questiona o diabo sobre quem deu a ele o poder e a glória dos reinos que lhe estavam sendo oferecidos, porque Jesus sabia que isso tinha sido feito pelo homem. Foi o homem que, na queda pelo pecado, deu domínio e autoridade sobre a terra ao diabo. Isso é confirmado em 1 João 5,19, que diz que o mundo todo está sob o domínio do maligno, ou que o mundo jaz no maligno. Então fica claro que o homem perdeu esse domínio. Perdeu o poder, a autoridade e a excelência sobre a terra. Mas Deus, que é riquíssimo em amor e misericórdia, enviou Jesus para resgatar essa autoridade das mãos do diabo. Observe Mateus capítulo 9, versículo 6 e Mateus capítulo 28, versículo 18. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo:
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Percebam, Deus deu a Jesus todo o poder no céu e na terra. E Jesus, a partir do seu sacrifício na cruz do Calvário, rasgou a cédula de dívida que era contra nós e restaurou a nossa comunhão com Deus e nos devolveu a autoridade perdida. Observe Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, capítulo 2, versículos 13 e 15. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A expressão removeu inteiramente no versículo 14 de Colossenses 2 é escrita no grego com o verbo que representa uma ação que foi concluída no passado, mas que possui resultados continuados, com o verbo que faz declaração de um fato. Agora observe o que diz Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Ou seja, da mesma forma que o homem deu ao diabo o domínio sobre a terra, e isso repercute até os dias de hoje, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, paga a nossa dívida, cancelando-a inteiramente. E isso também repercute até os nossos dias. E repercutirá para sempre e eternamente. E com um significado muito maior, pois nos leva de volta ao Pai na comunhão restaurada e resgata nossa autoridade sobre a terra. Mas você pode dizer, por que não vemos isso na prática? Ou por que a vida de muitos anda indo de mal a pior? Oséias 4:6 nos traz a resposta. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Agora observe Lucas 10, versículos 19 e 20. Eis que dê a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Tanto alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. A palavra autoridade ou poder é escrita em grego com o artigo definido para enfatizar ou indicar o que está sendo dito. Ou seja, não é qualquer autoridade, é a autoridade. E a palavra pisarem é escrita em grego em infinitivo com artigo genitivo, frequentemente indicando propósito ou objetivo definido. Ou seja, a autoridade dada por Jesus a nós é para um objetivo definido. E a palavra poder ou força escrita em grego se refere a um poder bélico, como exército ou hoste. E a palavra nada escrita em grego indica uma forte negação. Ou seja, absolutamente nada, nenhum poder pode nos causar dano ou prejudicar de alguma forma quando usamos a autoridade dada a nós por Jesus. Isso é tremendo, não? Mas apesar de tudo que está escrito no versículo 19 de Lucas 10 ser tremendo, o versículo 20 nos fala que a nossa alegria deve estar em ter o nosso nome registrado nos céus. Deus é lindo. Agora observe o que Jesus fala aos seus discípulos um pouco antes de subir aos céus. Veja Lucas, capítulo 24, versículos 45 a 49. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém.
Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Que poder Jesus está se referindo? Ao Espírito Santo que seria derramado sobre os discípulos, como vemos em Atos 2. Percebam que é pelo entendimento da palavra que teremos fé para crer, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, termos a nossa comunhão com o Pai restaurada, o Espírito Santo habitando em nós e a autoridade devolvida para cumprirmos o ID de Jesus. Observe Atos capítulo 1, versículos 7 e 8 e Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. Jesus respondeu: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Vocês prestaram atenção que os sinais são para os que creem? Muitos querem exercer a autoridade que Jesus conquistou, mas não querem seguir Jesus de fato. Não querem se arrepender de verdade e nem ter uma comunhão com o Pai. E muitas vezes não querem nem ser testemunhas de Jesus. Então, dessa forma, não podem exercer a autoridade de Jesus na terra. Observe Atos, capítulo 19, versículos 11 a 16. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Percebam, precisamos ser conhecidos do Pai, ter o selo do Espírito Santo para exercermos a autoridade que nos foi dada por Jesus, nosso Senhor. Jesus também nos ensina, em Mateus capítulo 6, que quando orarmos, devemos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, assim como é feita nos céus. E o que isso significa? Que precisamos orar para o Senhor pedindo que Ele execute a sua vontade na terra, da mesma forma que é feito nos céus. É como se disséssemos: Senhor, pela autoridade que nos foi restabelecida por meio do sacrifício de Jesus, nosso Senhor, na cruz do Calvário, nós desejamos que o Senhor execute a sua vontade plena sobre isso ou aquilo. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que desejamos que se cumpra aqui na terra. No filme O Quarto de Guerra, há uma cena em particular que eu gosto muito, na qual a protagonista, depois de entender a prática da oração e como deveria se posicionar com a autoridade em Cristo, vai até o meio da casa dela e dá ordens expressas ao diabo. Jesus é o Senhor dessa casa e isso significa que não há lugar para você aqui, diabo. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as suas acusações e saia daqui em nome de Jesus. Daí ela vai até a frente da porta da casa dela e, olhando para a rua, ela diz: você não terá meu casamento, não terá minha filha e com certeza não terá meu marido. Agora essa casa está sob nova gestão e isso significa que você está fora. Então ela entra em casa, mas volta na sequência e continua dizendo: e outra coisa, eu me cansei de você roubar minha alegria.
Isso vai mudar também, porque a minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido. A minha alegria vem de Jesus. Daí ela finaliza dizendo: e caso você tenha esquecido, ele derrotou você. Então volte para o inferno, que é o seu lugar, e deixe minha família em paz. Essa cena é muito forte e eu realmente recomendo que você assista esse filme, pois expressa claramente a retomada do domínio e autoridade em Cristo Jesus. Da mesma forma, você, crente, verdadeiro seguidor de Cristo, deve se posicionar com a autoridade que Jesus conquistou na cruz do Calvário por você, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, e falar sobre o que a palavra de Deus diz sobre quem você é em Cristo Jesus. Agora, não confunda autoridade com autoritarismo. Os filhos de Deus entendem o que eu digo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades da maldade. Então exerça no lugar em que você está a autoridade conquistada por Jesus entregue a você. E não autoritarismo contra pessoas. Observe o que diz Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Percebam, Paulo pede a Deus que ilumine o entendimento dos efésios para que eles entendam a vocação deles e a riqueza da glória da herança deles nos santos. E a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós. Poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita de Deus nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Poder, domínio de todo nome, em todas as épocas. E sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo. E constituiu Cristo como cabeça da sua igreja. E a sua igreja somos nós. Percebam quanta autoridade. Então, seja uma testemunha de Cristo por onde você for. Jesus morreu a sua morte para que você viva a vida dele e a viva em abundância. Leia a Bíblia e tome posse de todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, para você. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.